começando mais um podcast Mente Solta e nossa convidada especial é a Lu Rufino, essa mulher maravilhosa, cheia de talentos, cheia de formação, um ícone de empoderamento feminino. Tudo bem, Lu? Tudo bem, eu fico muito agradecida, né? Porque primeiro a gente já começa a quebrar paradigmas, porque mulher elogiar outra mulher dentro dessa sociedade tão competitiva, a gente já está se transformando em mulheres diferentes, né? E aproveitando para me apresentar, eu sou Lu Rufino, sou uma mulher negra de pele clara, eu estou com um conjuntinho preto, com uma blusa branca por dentro, um sapato preto de salto alto, porque eu represento o empoderamento da mulher com deficiência. E estou na cadeira de rodas, cadeira lilás, e uso óculos de grau. Essa fala é muito importante porque a Lu está trazendo a fala inclusiva, né, para deficientes visuais, né? E quando a gente faz autodescrição, em todos os espaços que a gente está, a gente tem essa preocupação de dizer que não é só para a pessoa que tem uma deficiência sensorial. Sim. Quando você faz essa autodescrição, você está dizendo para os corpos diversos que há um respeito. O trans se sente incluído, o negro se sente incluído, porque ele sabe que ele está diante de alguém que respeita o diverso, né? É um universo muito cheio de nuances, né, para você se limitar e limitar o outro. Lu, você fala para a gente um pouquinho sobre sua profissão? Como que você iniciou a vida acadêmica, a vida como advogada, entre outras coisas que você faz? Você fala um pouquinho pra gente? Então, eu posso começar falando da minha deficiência? Sim, pode. A minha deficiência, para mim, é uma das coisas assim, mais importantes para eu falar. Porque foi a deficiência que eu tenho que me deu tudo. Eu só sou a mulher que eu sou hoje porque eu sou uma mulher com deficiência. Aos 8 meses eu tive poliomielite. E, além de deficiente, eu tinha uma outra grande limitação, porque eu era extremamente pobre, né? Eu nasci num ambiente de comunidade. Eu costumo dizer que eu estava abaixo da linha da pobreza. Você nasceu aqui no Rio de Janeiro? Nasci, num lugar chamado Jardim Maravilha. E meu pai, ele morreu na praia vendendo picolé, e a minha mãe era empregada doméstica. E, para minha sorte, alguns anos atrás, que eu não vou falar a minha idade, claro, as escolas não me aceitavam, nenhuma escola pública da época me aceitou. E foi a partir daquele momento que eu percebi que dava para usar a minha deficiência a meu favor. E sempre era assim, tinha vaga e minha mãe chegava com uma criança no colo. Na época eu usava muletas, né? Eu usava um aparelho pelo corpo todo, eu andava. E quando a minha mãe chegava não tinha mais a vaga. Como acontece com todas as mães atípicas, né, que estão ouvindo e entendem perfeitamente o que minha mãe passou. E aí, não por uma questão de lei, né, porque naquela época não tinha leis específicas, a lei 13.146 é recente, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, está fazendo 10 anos esse mês. Sim. Aí eu fui aceita no colégio de freiras, mas por uma questão de humanidade, sabe? Não por uma questão de obrigatoriedade de botar para estudar. Ou de crença religiosa, né? Tipo assim, nós somos boazinhas e nós vamos aceitar, educar essa pessoa. E ali foi uma grande transformação na minha vida. Porque eu saí de uma comunidade e fui morar dentro de um lugar altamente padronizado socialmente, sabe? Eu fui para uma casa muito bonita, com pessoas muito elegantes, com mulheres que falavam baixinho, que me ensinaram a comer na mesa, que me ensinaram a tocar piano. E aí foi ali que eu comecei a perceber que eu não ia usar a minha deficiência contra mim, e sim a meu favor. E entrei com 7 anos, saí com 16 anos, fui emancipada com 16 anos e já comecei a trabalhar como professora numa escola local. E eu me lembro que com 16 anos eu já conseguia sustentar minha mãe e meu pai, né? Porque meu pai vendia picolé de dia e trabalhava na padaria à noite, e a minha mãe nunca teve escolaridade. E é muito engraçado quando as pessoas perguntam para mim: você teve apoio da sua família? Não. Eu nasci, eu acho que
com muita inteligência intrapessoal, sabe? Porque meu pai, eu me lembro que quando eu era pequena, ele dizia assim, vou comprar uma máquina de costura para você, você vai aprender a costurar, porque você nunca vai conseguir ser nada. Você não vai ser oportunizada. E como é que você vai pegar ônibus? Como é que você vai trabalhar? E aquela ideia de ficar em casa costurando, eu falava, não, cara, é o estudo que vai me tirar dessa situação. Eu posso ser mais do que isso. E eu me lembro que eu vi um vídeo, eu era criança, isso foi muito importante para mim, no Colégio das Freiras, que falava assim, se você estudar, você vai passar um carro lindíssimo e vai ser muito bem sucedida. Se você não estudar, você vai ter que lavar o carro. Se você estudar, você vai morar numa casa maravilhosa. E se você não estudar, você vai ter que limpar a casa. Aí eu pensando, gente, e com a minha dificuldade? Eu não vou conseguir ser frentista, eu não vou conseguir ser faxineira. Então eu tenho que estudar, sabe? E ali, ao contrário das outras crianças, que na hora da educação física ficavam fazendo atividade, para eu não ficar tristinha, alguém me deu um livro para ler. Então, assim, eu cresci com a literatura, eu cresci Você com se encantou com esse universo, né? Porque ali eu me encontrei. Eu não me sentia deficiente, eu não me sentia fora do grupo. Já que alguém estava fazendo uma atividade que eu não conseguia, eu estava estudando. E assim, comecei a entender que toda essa área que eu estudava, eu me transformei numa pessoa assim, muito inteligente, porque eu tinha muito conhecimento. E até aquelas pessoas que tinham um pouco de preconceito comigo, né, falava assim, olha, eu não sei isso aqui não, mas aluno filho, com certeza vai ensinar essa matéria pra gente. E aí eu comecei, né, a fazer amizade com as pessoas, né, dava uma colinha, porque era legal, porque tinha uma colega que trazia um copo d'água. E eu acho que foi assim, sabe, com a educação. A educação fez a diferença. Fez a diferença. E eu nunca aceitei dizer, você não vai conseguir ser ninguém. E hoje, quando eu passo por preconceitos na rua, nem dói. Sim. Porque o primeiro preconceito foi dentro da minha casa. Mas foi um preconceito capacitista e feito por amor do meu pai, né? Porque com certeza ele não queria que eu vivesse essas dificuldades. Então, me deixar em casa, me dar uma máquina, me ensinar a costurar. E talvez também ele nunca tenha visto uma mulher empoderada com limitações naquele tempo, porque o mundo também mudou, né? Se transformou. E aí, empoderada como você é hoje. E é surreal, porque eu tô aqui na frente da Lu e ela tem uma energia, né, muito maravilhosa, assim, a gente fica até emocionada, muito lindo. Ah, obrigada. E eu sempre, assim, eu sempre me motivei, sabe? Eu nunca fiquei esperando do outro. Assim. Eu acordo hoje todos os dias de manhã, né? Vou lá pintar meu cabelo, passo meu batom, vou para minha cadeira de roda e olho no espelho e falo assim, Ivete fez aquela música para você, né? Então, tu é poderosa, porque eu não sei o que eu vou encontrar na rua. Assim. Eu passo por preconceitos todos os dias. E limitações, né, desafios que vai te parando, te limitando, e você tem que superar todos eles, né, esses obstáculos. Assim, eu acho que os arquitetônicos, eu aprendi a lidar com ele, né? Hoje eu falo assim, gente, eu tenho uma deficiência física, mas eu falo, eu digo assim, moça, me ajuda aqui, por favor. Sim. Né? Hoje, eu sou porta-bandeira de uma escola de samba. Há 13 anos a gente abre o desfile das campeãs. E em 2018 eu fui para a Inglaterra com o Samba sobre Rodas para falar de superação, né? A conquista do governo britânico. E eu lembro que quando eu cheguei no carnaval, as pessoas ficavam me olhando assim, e alguém vinha me entrevistar, e vinha alguém e falava assim, você acha que você é artista? Aí eu falei assim, não, amor, eu não acho, eu tenho certeza. E o meu passaporte é carimbado pelo governo britânico como porta-bandeira. E era sempre assim, uma maneira que as pessoas falavam, querendo me diminuir, sabe? Então, assim, se eu não conseguir me amar, estudar tanto a psicanálise, entender por que o indivíduo é tão grosseiro naquela colocação, vai ficar muito difícil para mim viver, sabe?
E aí eu fico pensando assim, cara, por que ele está falando isso? Eu fico tentando fazer análise no outro. E é tão engraçado que, assim, passa. É gostosa a psicanálise, né? Porque leva a gente a ver o outro de maneira mais profunda. A gente sempre encara o outro com essa visão, né? E a sociologia também, eu fico pensando, pô, mas será que essa pessoa que falou isso, em que ambiente que ela vive? Ela está acostumada a ver artistas com deficiência? Ou será que ela está acostumada a conviver com pessoas com deficiência que vivem padrões de miserabilidade? Porque hoje essa é a minha grande luta. Né? Eu achava que era falar para pessoas como vocês, estar aqui, mas não, é falar para outras mulheres com deficiência. Cara, você foi vítima, mas não precisa ser vitimizada eternamente. Sai disso. Não é fácil dar a volta por cima, mas ninguém tem que ficar arrastando corrente o resto da vida. Né? E eu sempre gostei, eu falo que, por que você é assim? Porque eu gosto muito de dinheiro, gente. Se eu for numa loja, o vestido que eu gosto é mais caro. Sabe a pessoa que nasceu perua? Eu gosto de joia. É ótimo isso. A gente estava falando sobre isso aqui antes e a Veridiana falou, isso tem que estar no podcast, porque ela falou que é perua, ela gosta de se arrumar. Eu sou perua, gosto de me arrumar, gosto de viajar. Né? E aí eu criei uma identidade muito diferente para trabalhar o conceito de pessoa com deficiência. Eu lembro que uma vez eu estava na Fiocruz e tinha um seminário sobre pessoas com deficiência e eu estava numa mesa com o Dr. Geraldo, que hoje é subsecretário de Políticas Públicas, e alguém chegou e falou assim, olha, fulana mandou dizer que vai demorar um pouquinho, porque a rua estava esburacada e o ônibus não parou, e o elevador do ônibus deu um defeito. Aí ele falou assim, eu estou 25 anos no segmento, eu tinha acabado de ficar cadeirante. Eu escuto isso a vida inteira. Isso é sempre a conversa do deficiente. Aí eu falei, pô, então eu quero fazer isso no ativismo. Eu quero trabalhar moda para mulheres com deficiência. Eu quero trabalhar empreendedorismo. Eu não quero fazer, não que não seja importante mostrar o ônibus quebrado, né? As dificuldades de pegar um transporte, mas já tem muita gente fazendo isso. Mas não tem muita gente falando para a mulher, você é sensual, você é sexual. Você já perguntou se os motéis são acessíveis? Vamos falar da sua vida sexual? A mulher por si só, ela já tem essa barreira, né? Tem. Da própria mulher, porque o público feminino já causa essa barreira, e a barreira que a gente encontra no dia a dia, né? No universo masculino, e a gente vem superando isso. Mas dentro do universo, onde as mulheres se sentem limitadas por alguma deficiência, por alguma condição, é muito mais difícil você levantar essa bandeira, né? Porque né, as pessoas assim, quando eu lancei, e aí o que aconteceu em 2016, hoje eu tenho síndrome pós-pólio, né? Eu estava trabalhando, eu fui bancária há 20 anos, e o que é legal foi que eu entrei pela lei de cota, eu adoro cota, eu acho que tem que ter cota, e essa cota que tem aí não é 1/10 do que essa sociedade preconceituosa me deve, porque tem que ter cota sim, porque se for em padrão de normalidade, ninguém me contrata, porque a gente vive num país altamente preconceituoso. Por corpo, por deficiência, uma preferência sexual. Transgêneros, né? A gente tem... E aí, quando o médico falou para mim, eu nunca vou esquecer, se não tem uma notícia para te dar, eu falei, fala. Ele disse assim, lembra aquela sandalinha que você usava, sempre baixinha? Aí eu falei assim, lembro. Ele falou, então, a parte boa é que você nunca mais vai usar essa sandalinha. Aí eu falei assim, nossa, essa é a parte boa. E a parte ruim? Ele falou assim, não, você teve alguns problemas, né? Inclusive emocionais, enfim. Você hoje tem uma síndrome pós-pólio e um problema na medula. Você perdeu o movimento das pernas, você não vai levantar. E aí eu falei, caramba, não vou mais andar. E aí eu lembrei na hora, assim, que ele falou, você não precisa mais usar aquelas sandalinhas rasteirinhas, porque eu te horror. Porque sempre tinha que ser de sandália amarrada, porque eu andava com moletas, né? Aí eu saí dali, comprei uma cadeira de rodas, comprei um salto alto e nunca mais tirei batom vermelho da boca e salto alto no pé. Sabe? Se era para ser ruim, eu fiz porque fica bom. Hoje eu uso a minha cadeira como minha carruagem.
E hoje eu me sinto uma mulher muito completa. E porque assim, eu andava muito devagarzinho por causa das muletas, hoje na cadeira eu ando tão rápido que eu fiquei muito mais funcional. Então, assim, eu procuro isso, sabe? Eu procuro as coisas boas até as coisas ruins. E essa é a minha personalidade, né? Ver a coisa boa em qualquer situação. Enxergar a oportunidade de ser feliz, de ter um mundo melhor. Não que eu não tenha dificuldades, Sim. mas você também tem, sabe? Eu só não quero viver ali em cima das dificuldades, porque hoje eu trabalho com outras mulheres com deficiência que eu soluciono, elas problematizam. Eu soluciono, elas problematizam. E aí tem uma hora que eu falo, cara, agora eu vou só orar e entregar você para Nossa Senhora, porque eu não tenho mais o que fazer, né? Deixa quieto ali. Porque a gente quer dar apoio. E quando eu fiquei cadeirante, eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu tinha a aposentadoria e o tempo. Eu falo que mente parada é sempre morada do inimigo. Aí eu fui para a faculdade fazer Direito. E quando eu cheguei na faculdade era muito engraçado, porque era uma faculdade de Direito onde eu tinha que lutar pelos meus direitos de estar ali. Porque não tinha elevador, era uma escada. Quando eu cheguei, eu falei, gente, como é que eu vou estudar aqui? E aí o rapaz falou assim, você é bonita, se você quiser eu te levo no colinho. E eu falei assim, gente, mas, cara, eu tenho que aprender direito mesmo, sabe? E aí eu não fui para aula, claro, aquele dia, e fui procurar a diretora da faculdade. E ela falou assim, olha, a gente já está fazendo um outro polo, mas é no terceiro período. Então a gente vai botar, olha só como é que o universo me obriga a ter que ser inteligente. Aí eu comecei a minha faculdade para o terceiro período do Direito. E depois que estava todo mundo já no 10º, eu fui fazer primeiro, segundo, terceiro, porque já estava num lugar com acessibilidade. E assim, eu encaro muito isso, sabe? Todos os dias. E tentando levar isso de boa. E, sim, todos os dias que eu saio, eu falo que eu preciso estar com o fuzil na mão. Mas a minha sorte é que eu estudei Direito com a doutora Ivone, que é uma desembargadora, foi a primeira desembargadora negra do Brasil. E ela me ensinou que eu não posso perder meu réu primário. E como eu sou perua, fui fazer um curso de boas maneiras, né? No Copacabana Palace, Civita, com a professora Ruth, que ela falou que eu não posso perder minha elegância. Então eu sempre respondo, né, aos ataques preconceituosos, mas sem perder o réu primário e a elegância. Muito bom. Então tem que ter sempre muito Vou carregar essa senso. comigo agora, daqui pra frente. E tenho que ter muito senso de humor, assim, com as coisas, sabe? Eu me lembro que, olha, mulher adora falar, mulher cadeirante, então fala muito. Agora é falar. Ah, então deixa. Eu me lembro que eu fui fazer uma palestra no Ministério Público do Rio de Janeiro e quando a gente chegou, o segurança abriu assim uma portinha, igual aqui, né? Aí falou assim, o senhor passa pela roleta, a cadeira passa por ali. Aí aquilo assim, sabe? Eu lutando tanto para ser pessoa, porque eu luto para ser mulher todos os dias, para ter meus desejos respeitados, as minhas vontades preservadas. E quando ele falou a cadeira, aquilo veio na minha alma, sabe? Eu não me senti uma pessoa, eu me senti um objeto, parei. Aí fiquei lembrando da elegância do réu primário, porque eu sempre lembro da elegância do réu primário. Aí meu marido passou, e aquela fila de gente assim para pegar o elevador, e eu parada, e ele falou assim, senhora, eu falei, se o senhor se referiu a mim? Porque o senhor falou, a cadeira passa por aqui. Senhor, cadeira é um objeto. E eu sou uma pessoa. Então, eu não achei que era para mim, né? Se o senhor falasse aquela mulher usuária de cadeiras de rodas, aí sim o senhor estaria falando de uma pessoa. E todo mundo que estava naquela fila para entrar, me deu uma olhada assim, tipo, cara, que legal. Aquilo me deixa tão forte, sabe? Também. Cara, olha como ela se defendeu. E aí ele falou assim, desculpe senhora, abriu. E aí a gente foi, eu fiz a palestra. E daqui a pouco estávamos lá em cima num coquetel.
tínhamos um livro que a gente estava lançando, aí passou um garçom. Aí eu falei assim, senhor, gentileza, eu não quero salgadinho, eu quero a salada de fruta. Aí ele falou para mim assim, só um momento, porque primeiro eu vou servir as doutoras. Aí eu falei assim, então o senhor deveria ter me servido. Até por uma questão de prioridade. Porque o senhor não está servindo as doutoras, o senhor está servindo as doutoras brancas que andam. Porque se o senhor estivesse servindo as doutoras, o senhor teria me servido. Porque eu estou aqui na mesma qualidade que ela, só que eu estou na cadeira de rodas. Aí ele olhou para mim e falou assim, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. E o preconceito é sempre assim, sabe? A pessoa acaba falando dele, né? Te tratando de quando ela menos percebe. E aí eu falei, então, por gentileza, o senhor pode me servir. E você tem que estar muito segura, porque todo dia é uma metralhada, sabe? Todo dia. E uma das coisas assim que eu acho que foi mais engraçado na minha vida, que eu não sei se eu já cheguei a te contar ou se eu contei para a Veridiana, foi quando eu fui parar no programa do Pochá. Porque eu estava dirigindo na Avenida Brasil, aí me perdi, caí numa linha daquela vermelha, amarela, sei lá o quê, e de repente teve um arrastão. E eu estava sozinha no carro. Aí todo mundo correndo, eu fiquei, a minha cadeira de rodas em cima. Aí a moça passou por mim, bateu no vidro e falou assim, filha, corre! Aí eu falei, pronto, agora tem como, né? Como é que eu vou correr? Estou perdida. Fiquei. Aí veio um menino, cuidar de ser meu filho, uma arma. Falou, aí tia, perdeu. Não, falou assim, aí perdeu, desce. Eu falei assim, só um minuto. Eu preciso tirar minha cadeira de rodas, porque eu sou deficiente. Aí ele olhou para mim e falou assim, a senhora é aleijada? Aí eu falei, sou. Aí ele falou, não, peraí, tio. Peraí, vamos conversar. Cara, quando você está sendo assaltado, alguém te chama de tia, já te dá felicidade. Porque você não imagina que alguém vai matar a tia. Já tem um carinho de tia. Aí eu falei assim, sou, mas eu posso ser um carro de seguro, tá de boa. Aí ele falou pra mim assim, não, tio, Deus me livre. Se eu chegar em casa, falar pra minha mãe, que é devota de Nossa Senhora, que eu roubei uma mulher aleijada, Nossa Senhora não perdoa minha mãe, nem minha mãe vai perdoar. Eu não vou roubar a senhora, não. Eu falei, vai sim. Querido, eu estudei direito. Eu tenho direito, com todo mundo, de ser assaltada. Eu vou sair daqui, vou processar você. Porque você não pode. Isso é preconceito, você sabia, garoto? Tu roubou todo mundo, por que tu não vai me roubar? Aí ele disse assim, mas eu vou chegar em casa e vou falar pra minha mãe, eu roubei uma mulher aleijada. Minha mãe devota de Nossa Senhora reza todo dia pra eu não tomar um tiro, tia. Aí eu falei, problema da sua mãe com Nossa Senhora. Agora você vai me assaltar. Você tem que me assaltar, porque isso aí não é legal pra minha autoestima. Como é que eu vou ficar? Vou me sentir mal. Nem pra ser assaltada eu sirvo. Aí ele falou, não vou assaltar a senhora. Aí veio o outro do lado que disse assim, não era devoto de Nossa Senhora, né? Deveria ser devoto do capeta. Aí ele falou assim, rouba logo. Ele disse, não, mulher aleijada, minha mãe é devota de Nossa Senhora. Aí o outro falou, então decide aí. Aí continuou roubando outras pessoas, ele virou pra mim e falou, o que é aquilo ali? Eu falei, é minha marmita. Aí ele falou, então me dá. Eu não dou não. Você não rouba aleijado, você vai roubar comida de aleijado. Você é muito cara de pau de tentar fazer isso comigo, não vou te dar. E aí ele falou, vai me dar sim. Pegou minha marmita e foi embora. E todo mundo foi pra delegacia, e eu tô lá prestando depoimento. E contando, o pessoal da delegacia rindo, aí alguém que trabalhava lá com o detetive falou, você quer contar essa história no Pochá? Eu falei, posso contar. Aí fui pro programa do Pochá, né, contar a história, toda feliz, né? E quando eu cheguei lá, o Pochá fez a pergunta mais, assim, difícil para uma pessoa com deficiência. Porque eu já vivo as dificuldades todos os dias, não precisa você ficar me lembrando delas. Ele virou para mim e falou assim, qual é a coisa mais difícil para uma pessoa com deficiência igual você? Aí eu falei, cara, que pergunta babaca, hein? Capacitista, cara. Tanta coisa para falar, né? Vai me perguntar de dificuldades. Aí eu falei, olha, a minha maior dificuldade é ficar sentada aqui nessa cadeira, do lado do Rodrigo Santoro, não poder levantar, agarrar esse homem maravilhoso. É muito difícil ser deficiente. Aí o Rodrigo me olhou.
E aí eu contei a história toda e quando acabou o quadro, o Rodrigo, eu estava com meu marido, o Rodrigo perguntou, qual é o seu nome? Meu marido falou, Wagner. Ele falou, Wagner, você me dá licença de eu dar um abraço nessa mulher? Aí, gente, ó, o Rodrigo Santoro veio, me agarrou, me beijou, me afanou. Aí eu fiquei ali, aí eu disse assim no final do quadro, olha, gente, se um dia eu quis andar, não quero nunca mais, né? Porque não é qualquer mulher que é agarrada pelo Rodrigo Santoro. Agora me deixa com o meu privilégio aqui. Me deixa. Foi um prazer estar aqui com vocês e com a Lu Rufino. No próximo bloco, a Veridiana vai trazer um olhar mais clínico. Fiquem aí. Olha, eu quero dizer que foi um prazer estar com você, porque mulheres curadas curam outras. E eu estou me sentindo muito feliz. Você é Luiz. Muito obrigada. Olá pessoal, voltamos agora com Mente Solta e eu tô muito feliz de estar aqui com a minha amiga, a Lu Rufino. Muito bom, minha amiga, ter você aqui com a gente, essa história fantástica. A Lu, gente, ela me inspira, ela me alegra e ela só confirma tudo que eu sempre falo, que nenhum diagnóstico pode paralisar a gente. Na verdade, ele tem que ser o nosso impulsionador, a nossa mola propulsora, não é isso? É isso, Lu. E assim, a Lu, eu conheci a Lu de uma forma bem inusitada. Meu coordenador pediu para que eu conversasse com a Lu, e a gente, só que foi uma ligação que eu falei, gente, eu me vejo nela, eu me vejo na Lu. E ela me inspirou muito naquele dia. E como eu falei, cara, eu quero pessoas assim na minha vida. Porque essa mulher, ela influencia várias outras pessoas que às vezes acham que tem problemas. E na verdade é só uma ótica diferenciada que a gente precisa ajustar. A nossa lente às vezes está um pouquinho suja, a gente precisa limpar. Enxergar a vida com um pouquinho mais de clareza, né, Lu? E me fala, Lu, como é que foi essa semana, assim, a gente se ver, assim, a gente falar? Como é que foi esses dias? Eu quero saber. Porque teve uma novidade aí, tem livro, tem coisa, eu quero saber como é que foi esses dias. Essa oportunidade que você está me dando, mulheres como eu não têm. A gente não tem essa facilidade de fala. E hoje eu sei que eu represento muitas mulheres. Representa. Então, assim, a minha fala nunca pode ser baseada no machismo. Eu sempre estou estudando. E nem na dor, né, Lu? Não, Porque é uma coisa que você traz, eu acho isso muito lindo. Não dá pra sentir dor. Na dificuldade você sente, você tem, mas isso não é o foco. Não, porque se eu comparar, hoje a moça estava falando comigo assim, numa reunião que eu estava no RH, filhinha, você quer que eu passe um creme em você no lugar que você está com dor? Eu falei, posso ficar pelada? Porque aí você vai passar onde eu tenho dor, querida. Porque uma pessoa que fica o dia inteiro sentada na cadeira de rodas, cheia de hérnias de disco, né, é impossível não ter dor. Então, assim, eu vou pro banheiro, você vai lá comigo, passa em tudo que você quiser. E assim, eu tenho essa preocupação, apesar de eu ter essas dores físicas, que isso não fica um peso na minha vida, sabe? Porque eu tenho que aprender a conviver com essa dor. É uma dor crônica. Então, assim, é ter a inteligência emocional para entender que essa dor faz parte da minha vida. Agora no frio fica bem mais acentuada, mas que eu não vou parar de viver por causa dela. Isso, gente, é neuroplasticidade cerebral. É como você pega as suas limitações, suas dificuldades e transforma com que o seu cérebro tenha caminhos para você caminhar na vida. Isso é neuroplasticidade cerebral. A gente fala de neuroplasticidade, as pessoas pensam que é quase impossível, não é? É você enxergar sim o copo meio cheio, que parece uma utopia isso. Mas é exercício todos os dias, né, Lu? Você tem que exercitar isso todos os dias, não é isso? E como você está falando, né, de neuroplasticidade, cara, eu acho que eu vivi a vida inteira dentro disso. Eu lembro que quando eu sou conselheira de empreendedorismo do governo do estado e a esposa do governador falou assim, Lu, eu adoro ser sapatos de salto alto. Eu falei, gente, mas eu sou a mocó. Por que eu ainda não estou fazendo uma linha de sapatos para mulheres cadeirantes? Olha aí. Aí me juntei. Vai vir, hein? Logo mais vai já tem. Aí me juntei assim os calçados e a gente hoje faz sapatos adaptados, com um pezinho torto, um dedo maior, uma perna amputada. E aí a gente tem hoje o calçados meus cadeirantes. E alguém falou pra mim assim, nossa, você fala bem. Fui fazer um curso de oratória e abri uma empresa de palestra com meu marido. É isso. E aí depois, assim, eu gosto muito de fazer humor. Alguém falou, por que não? Fui fazer um curso de teatro e hoje eu sou atriz. Gente, ela é multifuncional. Multifuncional. Não vou chamar de Veja, né? Porque ela já tem o nome Lu Rufino.
fino. Mas é multifuncional, gente. Sabe o que eu estava falando agora para o pessoal de RH? Que eu aprendi a monetizar a minha deficiência. É isso. Eu É aprendi usar a seu favor. a meu favor. Usar aquilo que te incomoda a seu favor. Se você falar pra mim assim, Lu, você é boa nisso, eu vou falar assim, gente, como é que eu vou monetizar isso? Nossa, olha, E é Tira o chapéu assim, pra essa sabe? Não pode ser ruim. não pode. Eu fui para um concurso de beleza e ganhei, né, em 2016, quando eu comecei a fazer desfile de moda, o título de Miss Brasil Cadeirante. Eu falei, cara, agora eu vou cobrar para estar nos eventos. Eu quero fazer moda. E abri uma agência de modas. Hoje eu tenho 160 mulheres com deficiência no Rio, que fazem desfiles. Coisa E linda. onde a parte principal é mostrar a beleza da mulher. Eu sou muito preocupada com essa questão de chegar num lugar, eu gosto de estar sempre lindíssima. E que não está vinculada, a beleza da mulher não está vinculada àquilo que a mídia coloca, tá, gente? Aquilo que um padrão cultural coloca. A beleza feminina, ela vai muito além disso. Ela vai muito além. E uma das coisas que eu falo que vai além é da inteligência da mulher. Porque a mulher, ela é a inteligência em pessoa, gente. É porque o que eu pensava? Cara, eu já vou chegar chamando a atenção mesmo porque eu tô na cadeira. Então eu não quero chegar chamando a atenção porque eu sou cadeirante. Eu quero chegar chamando a atenção porque eu sou linda. É isso aí. E aí eu botei um salto alto, e aí eu fiz, né, roupas adaptadas. E assim eu vou levando a vida e trazendo outras mulheres com deficiência, mães atípicas e mulheres que têm problemas depressivos muito grandes. Fala, cara, olha só, não dá para viver nisso, sabe? Não dá, claro que não é 100% feliz. Eu tenho as minhas dificuldades. Mas eu quero ver a parte boa de ser feliz. Sim, com certeza. E quando eu andava com as muletas, eu andava muito devagar. Hoje com a cadeira, hoje não é a elétrica, eu faço as coisas com uma rapidez tão grande. E outro dia eu estava falando pro meu filho assim, filho, agora tem um tratamento de célula-tronco, eu posso voltar a andar. Aí ele disse, mãe, para de palhaçada. Porque quando a gente andava, você era pobre. Você não fica inventando moda. E dentro disso a gente começa a trabalhar, né? Essa semana eu estava na OAB e as meninas perguntando, que comissão você está? Eu falei, eu estou na comissão de empreendedorismo e estou na comissão de enfrentamento à violência doméstica. E para mim tá bom, porque não desfazendo das outras. A gente já tem muito ativista que vai falar do buraco na rua. Sim, sim. Sabe? Uma amiga outro dia me ligou e falou, Lu, eu preciso falar com você que eu tô chateada. Eu digo, o que foi? Ela disse assim, olha, eu passei por uma rua toda esburacada, lembrei de você. Eu falei, você é muito cara de pau, esclarece pra mim, garota. Semana passada eu vi você numa foto em Paris. Você não estava naqueles lugares lindos, vendo aqueles perfumes, aquela gente cheirosa. Você não lembrou de mim? Você viu um buraco na rua? Eu sou um buraco na rua? É esse pensamento que você tem quando você me vê? É isso que eu passo para você? Aí ela falou, não, você não me passa isso. Não, você passa luz, vida, força. É isso que você passa, Lu. Mas tem que ser como esse É isso aí. Eu ri aqui porque foi isso que eu senti. Eu falei, gente, eu já sabia a sua resposta, porque eu já te conheço, eu já sabia que você ia ser cirúrgica. E às vezes, uma outra questão que é muito importante a gente falar, é que às vezes as pessoas me punem porque os locais não são acessíveis. Como se você fosse responsável. Isso me aborrece. Por exemplo, às vezes a pessoa fala para mim assim, olha só, eu não te chamei para aquela festa tal, porque naquele salão tinha 3 degraus que você não ia conseguir. Pergunta para mim se eu quero. Porque eu sou ser humano, eu não sou planta, eu tenho boca. Quando chegar na entrada do salão, né, eu vou pedir ajuda. Porque quando eu fiz a especialização na PUC, em pessoa com deficiência, eu li que o mundo vai ser um lugar acessível daqui a 228 anos. Eu não tenho esse tempo para esperar, eu quero viver agora. Se você me chamar para sua casa e tiver uma escadinha junto a seu marido, meu, mas 4 vizinhos, eu quero subir. Eu ganhei um troféu, né, um prêmio do governo do estado, onde quando chamaram meu nome, alguém falou assim, é da Lua, a gente vai descer, porque o palco era inacessível. Só tinha escada. Eu digo assim, não vai descer não. Eu quero receber lá em cima, que é um lugar de honra que todas as outras mulheres receberam. Bora se...
Cadê os looks dos homens? Cadê Pega os o segurança, o governador, É, a polícia militar que estava no evento, me bota no colo. E eu falei assim, gente, isso que eu estou passando aqui de estar no colo, eu vivo todos os dias. E aqui em cima é lugar de honra. Todas as outras mulheres receberam aqui, eu não quero receber lá embaixo. Porque eu aprendi, e isso é uma coisa assim que eu tenho que conviver muito comigo, sabe? Porque quando eu fui fazer direito, eu descobri que deficiente é o espaço que não atende as pessoas. Então, o direito me disse que eu não sou deficiente. Deficiente é o espaço inacessível. A neurociência me ensinou que eu posso ser o que eu quiser. É isso aí. E eu escolhi ser feliz. E aí, então, hoje, eu convivo num ambiente inacessível, né? Sabendo que eu sou uma pessoa que tem limitações, mas deficiente é o espaço e aquilo não pode me trazer um quadro depressivo. É isso aí. Que eu tenho que aprender a encarar aquele local. E que não é a culpa minha, né? Se você me permite, posso falar de uma das maiores qualidades que eu vejo em você? Porque qualquer outra pessoa traria para você assim a sua qualidade de você ser forte, resiliente, de você ser alegre, de você enxergar tudo aquilo que a gente falou aqui, de você enxergar tudo com o copo meio cheio. Mas eu consigo enxergar uma qualidade que eu não sei se já te falaram, que é você ter aprendido a falar aquilo que você quer e aquilo que está dentro de você. Que você não esconde quem você é. Isso é uma qualidade para a saúde mental que acho que 90% da população precisa aprender. Da população, não estou falando só de mulher. É uma das maiores qualidades de um ser humano quando eles têm uma identidade firmada, formada. Ninguém fala para eles o que tem que fazer. E você tem isso muito claro. Você chega e fala assim, não, é assim que tem que ser. Sim. E você coloca limites. Sim. E isso é saúde mental. Isso é inteligência emocional. Poucas pessoas na vida eu conheci, talvez assim, minoria de 1 ou 2, eu conheci na vida que tenha tanta inteligência emocional como você. Dias de guerra você vai ter, né? No momento que a gente conheceu, você estava contando aqui a sua angústia de não saber direito o que você estava passando. Dias de ansiedade, você vai ter dias de ansiedade. Isso é normal de um ser humano, isso também é vida. Dias mais tristes, mais depressivos, é normal. Tem gente que acha que ter um dia triste, eu estou entrando em depressão. Não, é normal. Não é normal, é você estar o tempo todo feliz. Não, isso é doença, isso é euforia. Mas dias de tristeza, de angústia, de preocupação, todo ser humano vai ter. Mas saber se reinventar, igual você se reinventa. E eu aprendi a não guardar realmente. Mas eu falo assim, não tô muito humorada. Não machuca ninguém, não maltrata ninguém. Não machuco, tipo, o senhor pediu pra que a cadeira, senhor, uma mulher bonita como eu, de batom, o senhor tá vendo a cadeira aqui? Né? Outro dia eu paguei uma blitz, o policial pegou minha habilitação, aí olhou e falou, o que é esse ferro no carro? Eu falei assim, eu sou cadeirante. Aí ele disse, a senhora dirige? Aí eu falei assim, mas essa carteira aí, quando o rapaz que eu comprei, ele disse que parecia quente. O senhor tá com a minha habilitação na mão, e ele riu, sabe? E quando eu acabo de fazer uma palestra, e é sempre assim, eu entro num lugar, tenho um olhar, eu acabo de fazer uma palestra, eu falo sobre emprego apoiado, eu falo sobre empreendedorismo para mulheres, porque eu não tenho que falar só sobre deficiência, porque eu não sou só isso, né? Eu estudei empreendedorismo, eu trabalhei em empresa, eu posso falar de saúde sexual, posso falar do que eu quiser. Eu não tenho que ficar fechada no foco. Não. E quando eu acabo uma palestra, geralmente numa empresa ou numa escola, as pessoas levantam, se aplaudem e falam assim, nossa, como você é inteligente, né? Aí eu pensei assim, mas por quê? Quando eu cheguei, achou que eu era burra, né? Mas por que esse pensamento? Porque eu sou cadeirante. É capacitismo, né? Infelizmente. Ou quando alguém fala assim, nossa, você é tão bonita, nem parece deficiente. Como é que é? Como é que é isso nem parece? E eu não gosto quando as pessoas falam pra mim que eu sou guerreira, sabe? Me dá esse título, porque nos meus momentos de dificuldade, eu fico lembrando daquelas palavras, heroína, guerreira, e eu falo assim, gente, será que eu tô fazendo além? Será que é por isso que eu tô cansada? Então, esses super títulos
eles não agregam a minha saúde mental. Eu sou uma mulher como qualquer outra. Sim. Tem dia que eu falo, não vou, aprendi a dizer não. Isso. Lu, você pode fazer isso? Ah, não posso. Mas por quê? Outro dia um rapaz me chamou, falou, olha, eu queria que você fizesse uma palestra não sei aonde para umas mulheres que precisam motivar e que você, longe, não tinha combustível, não tinha nada, você pode ir. Eu te falei, não posso não, porque eu tô vendo um seriado na Netflix sobre dinossauros com meu filho. Gente, não vou poder te ajudar. Porque eu tenho que entender também a limitação do meu corpo. Isso aí. Sabe? Dizer sim para todo mundo é dizer não para mim. Justamente. E aí eu não vou fazer isso. Eu quero fazer o que dá dentro da minha limitação. Porque Justamente. quando eu era mais jovem, eu tinha muito mais dores porque eu não entendia que eu queria faxinar a casa num dia inteiro. E eu sou muito detalhista. Eu quero tudo muito limpo, muito organizado. Até hoje, a minha roupa, no meu guarda-roupa, é arrumada por cor. Mas isso que eu faço é porque eu sou deficiente. E às vezes eu preciso de ajuda. Uhum. Por exemplo, se você estiver na minha casa, eu estiver tomando banho, eu vou te falar, Adriana, abre o guarda-roupa, na parte do meio tem um vestido rosa na terceira gaveta. E aí você vai pegar. Se você tiver que procurar para me ajudar, não dá certo. Então eu fui entendendo o que era a minha deficiência e aprendendo a me Aí lidar aprendendo a fazer com que sua vida fosse com prática. a prática. Mas isso a gente faz aqui no Instituto, tá, gente? A gente ensina as pessoas como otimizar seu tempo. Como conquistar. Eu faço muito isso lá em casa. Aí às vezes o meu esposo fala assim, por que você separa a roupa por cor? Por que a gaveta de cima tem o lugar das meias, das calcinhas, das cuecas? Porque isso deixa a sua vida mais prática. Porque isso deixa a sua vida com mais tempo. Porque a gente só tem 24 horas no dia e é pouco. Na cultura que a gente está hoje, é muito pouco. Então a gente precisa aprender a ter praticidade. Você fez isso com a sua vida. Isso é muito lindo. Nossa, eu fico muito feliz. Mas me conta, qual a novidade do livro aí? Me fala. Ah, esse livro aqui é da professora Vilma Piedade, né? Ela fez uma coletânea de algumas Ai, mulheres. gente, que coisa linda. Nós mulheres do século passado. E está aqui com o prefácio da desembargadora, né, Andréa Pachá. E eu quero passar para você. Ai, Claro. Obrigada. Olha, gente. Eu vou trazer vários vídeos sobre esse livro, hein? E esse livro, para mim, é um orgulho. Porque quando eu fui convidada para escrever, eu não fui convidada para escrever sobre pessoa com deficiência. Eu fui chamada para escrever enquanto mulher. Uau! E aí, Uau! cara, quando eu ouvi fala de feminismo, inclusive, eu aí entendi que eu estava no caminho certo, sabe? Falar de mulher. Muito lindo, gente. E aí tem várias artistas, juízes, enfim, cada um fez o seu texto, né? Isso aqui eu quero que se entregue para a Vanessa, que é um outro projeto que a gente tem, que a gente está trabalhando agora também com emprego apoiado. Olha só, gente, que lindo! E o emprego apoiado é a capacitação da pessoa com deficiência para ela fazer parte de uma empresa. Ela vai amar isso aqui. Ela adora essas coisas. Gente, é gestão. E com certeza a Lu já está convidada para trabalhar nos nossos projetos, porque a gente tem projetos aqui com mulheres também, para empreendedorismo, para ensinar essas mulheres a sair da condição de vítima, às vezes, num relacionamento abusivo. Às vezes as mulheres também estão cheias de traumas, de bloqueios, em depressão, com doenças mentais, e que a gente traz isso no Instituto para transformar a vida. E nada melhor do que ensinar elas a recomeçar, a como construir uma nova vida financeira, emocional. Sim. E eu com certeza, já estou te convidando para você estar nesse projeto aqui com a gente. Claro que eu tô. Gente, estou muito feliz. Vai ter mais vezes com ela, porque é muita história. É muita história. Não dá em um dia a gente contar tudo, mas a gente vai trazendo histórias diferentes e novas experiências. Obrigada. E eu quero te agradecer muito, assim, por me mostrar uma parte de mim que acho que nem eu sabia, né? Fazer eu me entender o porquê. E foi assim, quando eu peguei o diagnóstico de você tem altas habilidades, num corpo com limitação. Num certo momento eu falei, pra que ser tão inteligente se o corpo não segue? E aí eu disse assim, pra mim, porque ser inteligente vai te fazer
encontrar caminhos que o seu corpo vai seguir. Uau! E é sobre isso. E dizer para você que é mulher, que é mãe atípica, que pessoas curadas curam outras. E pessoas feridas ferem. Ferem. Então você tem que fazer uma escolha. Você tem que fazer uma escolha. Não existe pessoa com deficiência, existe família. Porque quando a gente tem uma pessoa com deficiência, a família inteira acaba ficando com uma Com deficiência. certeza. E a gente precisa primeiro, para cuidar do outro, se cuidar primeiro. Verdade, Lu. A gente não consegue cuidar de um filho Como se eu a aprendo gente com não se você. cuidar. Como eu aprendo com você. Ai, Como eu eu aprendo. Muito linda. Tchau, gente. Segue a gente no canal. Coloca lá seus comentários e coloca qual o próximo assunto, qual a pessoa que você quer que esteja aqui contando a sua história. Quem sabe você também não pode estar. Tá bom? A gente te espera. Tchau, tchau.